Vamos falar hoje sobre o tema sistema excretor. Após a aula, a gente sempre tem uma avaliaçãozinha, tá bem? Então se liga. Vamos embora. Vamos falar de fígado e rim. O fígado, inicialmente, quando a gente estuda, a gente só fala sobre o sistema digestório, né? Aqui nós temos a anatomia do sistema digestório, para a gente fazer uma revisão, né? Na qual a gente tem aqui a cavidade oral, tá? As glândulas anexas, a parótida, a sublingual, vai produzir a saliva, tá? O esôfago, que leva o alimento até o estômago, lembrando que o movimento muscular é chamado de movimento peristáltico, esse movimento do sistema digestório, tá certo? E depois nós temos aqui o alimento sai do estômago, é lançado no intestino delgado, tá? Tá certo? E no intestino delgado, nessa primeira parte do intestino delgado, que parece uma alça, nós temos a secreção do pâncreas e do fígado, que vai liberar a bile. A bile, ela funciona como um sabão, tá? Que auxilia no processo de digestão das gorduras. É produzido pelo fígado e armazenado na vesícula biliar, né? Para a gente observar aqui melhor, né? Então o alimento chega até o estômago, lembrando que o estômago ele produz ácido clorídrico e pepsina, tá? Ácido clorídrico e pepsina, tá? Para que serve o ácido clorídrico? Tá? O ácido clorídrico ele vai acidificar o meio clorídrico, tá? Ou HCl, vai acidificar o meio, o local do estômago, e vai ter ação da enzima chamada pepsina, que é para a digestão de proteínas. Lembrando, essa enzima é uma enzima que funciona em meio ácido, tá certo? Em seguida, né, a gente tem o alimento vai ser lançado. Deixa eu apagar aqui primeiro. Epa. O alimento vai ser lançado nessa primeira parte do intestino chamado de duodeno, é uma alça, e vai ser lançado aqui enzimas para a digestão pelo pâncreas e a bile, que funciona como um sabão, é produzido pelo fígado, mas grande parte é armazenado na vesícula biliar para ser liberado durante a digestão, funciona como um sabão para facilitar a ação das enzimas liberadas pelo pâncreas para a digestão das gorduras. Tá certo? Beleza. Quais são, além das funções de produção de bile, né? O fígado ele também vai ter uma função de armazenar uma parcela de glicose. Então, por exemplo, quando a gente come amido, está na farinha, no pão, ele é transformado em glicose, é absorvido pelo intestino, e o nosso estômago armazena uma parte dessa glicose na forma de glicogênio, para ser gasto entre as refeições. Entre as refeições, você vai liberar glicose no sangue, que estava armazenada no fígado, para manter o nível de glicose sempre estável para o sistema nervoso. Tá? Também a função do fígado é produzir albumina, que controla o volume de sangue. Na falta, eu tenho um acúmulo de líquido no abdômen, muito relacionado a problemas de cirrose, né? A pessoa tem aquele inchaço no abdômen, né? Também produz a transferrina, que leva ferro para a medula óssea, para a produção das células vermelhas, e fibrinogênio, que é uma proteína que forma uma fibra, uma rede, que é importante para controlar hemorragia, né? Que também é controlada pelas plaquetas, que é também produzida na medula óssea. Tá? Além disso, o fígado produz dois tipos de colesterol, transportadores de colesterol, na verdade, o LDL, que em excesso não é bom, porque ele é chamado de colesterol ruim. O excesso de LDL pode levar à formação de placa de ateroma, que é a placa de gordura, tá certo? E também produz o HDL, que é o chamado de colesterol bom. O ideal é que nós tenhamos esse HDL mais alto que o LDL, né? Um nível mais alto e o LDL um nível mais baixo. Beleza. Além disso, o fígado ele metaboliza uma série de substâncias como medicamentos, hormônios, em relação aos medicamentos, até ativando os medicamentos, tá? Mas ele também metaboliza hormônios, toxinas, transforma amônio em ureia e
essas substâncias elas são enviadas para o rim excretar, primeiro armazenando na bexiga, depois excretando na forma chamada de micção, que é o ato de urinar. Beleza. Aqui nós temos a anatomia do sistema urinário, né? Nós temos aqui o rim, acima nós temos a suprarrenal, supra significa em cima, então uma glândula em cima do rim chamada de suprarrenal. A urina é produzida pelos rins, é coletada por uma estrutura com formato de funil, chamada de pelve renal, cai num tubo chamado ureter, que leva até a bexiga, que armazena a urina, e quando chega aproximadamente a 500 mililitros no homem, e na mulher é menos, 350 mililitros, eu tenho o reflexo de micção, que é o ato de urinar, na qual é liberado através de um canal chamado de uretra. Então, do rim até a bexiga é o ureter, da bexiga para o meio externo é a uretra. Beleza? Como é o processo de filtração? Como é que o sangue é filtrado? Essa estrutura que eu vou mostrar aqui, a gente observa ao microscópio, tá certo? Que é chamado de néfron. Essa estrutura toda é chamada de néfron, que a gente observa ao microscópio. O rim tem cerca de 1 milhão de néfrons, né? Cada uma dessas estruturas vai filtrar o sangue. Então aqui eu tenho em o sangue, ele chega numa estrutura, tem a forma de um balão, que é chamado de glomérulo, tá? Glomos significa balão, então eu tenho glomérulo. Lembrando, essa estrutura toda é chamada de néfron, tá? A estrutura que filtra o sangue é chamado de glomérulo, glomérulo renal. Aí, esse líquido, ele cai dentro de um tubo, esse líquido é chamado de líquido tubular, ele cai dentro de um tubo, tá? Tanto a água, que está representada em azul, quanto as substâncias, os sais diluídos, que está representado em vermelho, eles são reabsorvidos, eles voltam para a circulação. Essa primeira parte, que eu sinalizei aqui em 2, é a parte mais importante, que vai reabsorver tanto água, que está em azul, quanto sais, que está em vermelho. Tá certo? Se nós tivermos bastante água para beber, nesse resto dos néfrons, que tem esses tubos, né, ele vai ser todo desprezado lá na pelve renal, que é aquela estrutura chamada em formato de funil, que coleta a urina. Aí a nossa urina vai ter isso se eu estiver ingerindo muita água. A nossa urina vai ter um volume maior, né? E a cor dela vai ser de um amarelo claro a um amarelo, tá certo? Mostrando que tem bastante água diluindo esses sais. Beleza. Mas o que acontece quando a gente tem falta de água? Quando a gente tem falta de água, que a gente está precisando, de não tem água para beber, nosso rim ele tende a reter a água pela ação de 2 hormônios. Primeiro, um hormônio chamado antidiurético, que reabsorve água, tá? E o outro hormônio chamado aldosterona, que reabsorve tanto água quanto sais. Então, quando a gente não tem água para ingerir, a gente reabsorve a água pelo hormônio antidiurético e água e sais pela aldosterona. No caso, o hormônio antidiurético é liberado pela neurohipófise e a aldosterona pela suprarrenal. Aí nossa urina vai ficar com uma cor mais forte, mostrando que a gente reteve bastante sais e água, e aí nossa urina vai ficar com uma cor mais forte, tá? A quantidade é menor e a cor é mais forte. Beleza. Como é o reflexo da micção? Normalmente, quando nós chegamos a um limite, que no homem é cerca de 500 mililitros, nós temos uma contração reflexa da bexiga, mas nós não urinamos logo de primeira. Por quê? Porque a gente tem uma musculatura que segura a urina, que é a musculatura do assoalho pélvico. Agora, é muito importante a gente mostrar o seguinte: com o envelhecimento, principalmente nas mulheres, essa musculatura do assoalho pélvico, ele pode ficar enfraquecido. E esse enfraquecimento,
ele causar um problema chamado de incontinência urinária. Então, a maneira que nós temos de preservar é fortalecendo essa musculatura do assoalho pélvico. Como assim? Aqui um primeiro exercício. É mais comum em mulheres, né? Essa flacidez, essa incontinência muscular levando à incontinência urinária. Então, nós podemos pegar aqui uma almofada, né? E apertar essa almofada por 10 vezes, fortalecendo essa musculatura da pelve, do pubis, tá? Que é a musculatura do assoalho pélvico. Tá? Outro exercício aqui de fazer a ponte, ela também é muito boa para o bumbum, mas é boa para fortalecer a musculatura também, evitando a incontinência urinária. Tá? Então orientem as pessoas mais velhas, principalmente as mulheres, a fazer esses dois exercícios.